Vamos então dar início à nossa atividade da noite, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga o conforto para as nossas necessidades e que possamos ser fortalecidos, né? Vamos então para isso, cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossos corações, em nossas mentes, orar e meditar por alguns minutinhos junto com Ele. Vamos lá. Né? Momento maravilhoso. Vamos agradecer também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste no momento, que nos ampara, que nos fortalece, que nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Nossa imensa gratidão a todos eles. Muito bem. Nossas reflexões de hoje, o nosso estudo, tem um título que todos nós queremos para nós, né? Uma nova vida. Despertar para uma nova vida. Mas aí eu pergunto assim, será que estamos praticando a coisa certa para que a gente estabeleça uma nova vida para nós? Uma vida de realizações, de felicidade, de paz, harmonia, né? Que a gente esteja de bem com a vida e com todos. Será que estamos praticando a coisa certa? Fica essa pergunta. Mas nós vamos, dentro da nossa reflexão de hoje, nesse estudo, entender um pouquinho melhor isso. Então ela começa nos dizendo assim: as preocupações com a vida material costumam envolver o ser humano, obscurecendo-lhe as percepções espirituais. Como consequência, quase sempre, ele descuida das coisas do espírito, deixando de aproveitar bem o tempo de permanência na Terra, para preparar-se melhor para a vida espiritual. Os que assim vivem são representados pelo filho pródigo da parábola de Jesus, o qual pede ao pai que lhe adiante a parte dos recursos da herança para seguir o próprio caminho. De posse dos recursos da herança, empreende longa jornada, dilapidando os bens devido ao comportamento inadequado. A certa altura, porém, cai em si. Neste momento, reavalia a própria vida, o envolvimento com as coisas do mundo, o tempo perdido, as oportunidades desperdiçadas, os recursos malbaratados. É o tempo de despertar para a vida espiritual. Os que se encontram nessa condição, o alerta
o apóstolo dos gentios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Não se refere aos que repõem as energias com o sono fisiológico, mas aos que parecem dormindo ou mesmo mortos para a vida espiritual. Ou seja, os que permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na expressão de Emmanuel, assim se encontram os que ficam totalmente envolvidos com as coisas da matéria. Gastam todo o tempo com trabalho, diversões e gozos mundanos. Participam de uma religião, mas somente do culto exterior. Preocupados mais com a aparência, devido às preocupações do dia a dia, não acham tempo para ler e meditar sobre os ensinamentos evangélicos. Vivem em desacordo com as leis morais instituídas por Deus. Gastam precioso tempo na ociosidade ou acomodação. Recorrem à religião apenas para atender aos interesses materiais. Algumas iniciativas são muito importantes para iniciar-se e perseverar na nova fase. Participar efetivamente da vida espiritual. Dedicar-se ao estudo constante das questões relativas ao espírito e à vida espiritual. Adotar os padrões do Evangelho como norma de viver. Envolver-se no trabalho da seara cristã. Melhorar o relacionamento com os outros. Evitar a ociosidade e acomodação. Praticar a caridade. Tudo isso seja feito sem excessos que prejudicam a família. Assim agindo, sem dúvida, o ser humano estará aproveitando bem as oportunidades que o Criador lhe dá para promover a própria evolução espiritual. Muito bem. É uma lição que nos instrui bastante, né? É muito clara, né? Aquilo que nós precisamos estar vigilantes. E esse é um ponto que nós insistimos sempre em nossas conversas, em nossos bate-papos, né? Primeiro ponto, amar a vida, né? Aquilo que a gente sempre fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Saber conduzir as coisas, né? Então ele nos alerta já no início, no primeiro parágrafo, que as nossas preocupações são sempre com a vida material, né? É a preocupação sobre a situação financeira, sobre o trabalho, sobre tudo que nos cerca, no nosso dia a dia, né? A correria que a gente estabelece no nosso modo de viver. E aí, a gente sempre colocando a espiritualidade em segundo plano. Então, é um ponto que precisa ser valorizado em primeiro plano, não em segundo. Porque aquele que não estabelece regras de vida para que possa conduzi-la, não tem colheita saudável. Ele não consegue estabelecer uma saúde material e espiritual. Porque nós sabemos que a partir do momento que a gente tem dificuldades com a vida espiritual, quem sofre? A nossa matéria.
as nossas células, elas são atingidas. E aí começam os alertas, as enfermidades, os desequilíbrios, né? Aquele que está preocupado somente com o lado material, pode prestar atenção. Ele está ali no bolo, né? No eixo do acontecimento, de tudo que acontece, não é verdade? E aí, este indivíduo começa a colocar em segundo plano esse entendimento da nossa vida espiritual. Porque temos que lembrar um detalhe muito importante, né? Saber e ter consciência, porque nós somos espíritos eternos e estamos em uma experiência material para corrigir as nossas imperfeições. Porque não somos perfeitos, nenhum de nós é. Nenhum de nós é perfeito. Né? Se estamos aqui na matéria, é porque nós precisamos corrigir alguma coisa. De alguma forma, nós temos que exercitar esta nossa condição, né? E aproveitar muito bem essa nossa passagem por esta vida material. Né? Essa passagem que nós estamos. É uma passagem muito breve. E aí, temos que ter consciência que voltaremos enquanto a gente não conseguir equacionar as nossas pendengas, né? Então, é isso que nós precisamos estar prestando muita atenção, né? E aí a gente vê a lembrança que ele nos faz na nossa lição do filho pródigo, né? Na parábola que Jesus colocou, que o filho pediu ao pai que desse a parte dele da herança, né? Que ele ia cuidar da vida dele. E assim o fez. Foi. Só que o caminho que ele tomou foi totalmente desregrado. Dilapidou o patrimônio todo, perdeu tudo, né? Achou que estava fazendo um grande negócio. E aí, os comportamentos dele inadequados. Quando ele começou a passar necessidades, aí sim, caiu a ficha dele, né? Ele voltou para a casa do pai, para que o pai o acolhesse. E o pai o acolheu, né? Que não ia abandonar o filho, né? E aí ele fez e passou essa experiência. E teve que voltar e pedir ao pai que perdoasse, né? Pelo que ele fez com o patrimônio que o pai lhe deu, né? E aí, quando chega a um ponto desse, aí existe o despertar para a vida espiritual. Saber valorizar a forma que nós caminhamos, a forma que nós agimos, a forma que nós pensamos. Então, é como disse o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos gentios é Paulo. E na carta que ele fez aos Efésios, né? Efésios é um Éfeso, uma cidade ocidental, na Turquia, na época, né? E ele dá essa frase: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Né? Por que ele nos coloca isso? Estavam todos dormindo perante os ensinamentos e sobre o evangelho que Jesus deixou. Os ensinamentos, as formas que nós deveríamos conduzir a nossa vida. Estavam todos despertos.
nem um pouco preocupados com a vida espiritual. E aí, nessa carta, Paulo coloca que desperta, acorde para a vida, né? Porque Cristo vai te iluminar. E aí, na sequência, né, nós temos também palavras de Emmanuel. Permanecem dormindo vítimas de paralisia das faculdades superiores. O que Emmanuel está nos trazendo com essa frase? Estão todos abandonando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, né? As faculdades superiores. São os ensinamentos que Jesus deixou, né? E aí permanecem dormindo pela paralisia de não praticar a religião, a espiritualidade, o entendimento, não é? Isso foi umas palavras de Emmanuel. Essa lição está no Pão Nosso, no livro Pão Nosso, na lição 68, como está aqui no nosso rodapé, né? A biografia. Então, aqueles que estão totalmente envolvidos com a matéria, né? Gastam o tempo com trabalho, com diversões e gozos mundanos, não participam de nenhuma religião. Participam de religiões, mas só pelo culto exterior. Vamos dizer assim, no nosso linguajar popular, cumprindo tabela. Vai na igreja para cumprir o compromisso dele. De lá, ficar uma hora lá e acabou. Está satisfeito. Só que não se instruiu, não procurou entender um pouco mais da vida, da espiritualidade, né? E não conseguiu estabelecer nada, né? E aí eu peguei uma parte dessa lição 68 lá do Pão Nosso, que ele diz assim na orientação, que nós precisamos nos indagar através de algumas perguntas. E ele nos coloca o que estamos fazendo, o que nós desejamos, o que nós almejamos, o que nós queremos para nós, o que nós desejamos. Que propósito nós estamos atendendo com as nossas ações? Qual as finalidades se destinam a nossa caminhada, da forma que estamos conduzindo? É indispensável que a gente estabeleça esse exame. É indispensável que a gente procure nos autoconhecer. Nós precisamos fazer essa autoavaliação para que a gente possa estabelecer um caminho de realizações, de paz e de felicidade. Nós precisamos fazer aquilo que está escrito para nós: erguer-se, evoluir, né? Emergir da animalidade. Porque até então, nós estamos aqui para conhecer, para nos instruir e para evoluir, né? Para que evoluir e crescer? Para que sejamos senhores do nosso caminho, da nossa vida. Para que nós sejamos donos de si. E aí, a nossa lição nos ensina que
Nós podemos estabelecer isso, mas utilizando de algumas providências, né? E aí, o espírito é a vida espiritual, adotar os padrões do Evangelho. Então, os padrões do Evangelho nós conhecemos. Estabelecer uma norma de viver, envolver-se no trabalho da seara cristã, envolver-se no trabalho da seara cristã. Que é isso? Ajudar o próximo, trazer o conforto ao nosso irmão, que talvez esteja atravessando dificuldades, levar o conhecimento que nós já adquirimos para esses outros irmãos, para que a gente se torne um grupo fortalecido. Melhorar o relacionamento com os outros. Né? Quantos não têm problemas de relacionamento no trabalho? Aí nós precisamos ser pacientes, humildes, né? Tolerantes, porque aquilo que nós dissemos agora há pouco, nós não somos perfeitos. Eu tenho uma imperfeição, o meu amigo, o meu colega do lado do trabalho tem outra imperfeição, e nós temos que alinhar isso. Nós temos que estabelecer o nosso entendimento, aonde eu suporto os defeitos dele, eu o entendo, e ele suporta e entende os meus. Evitar se tornar pessoa ociosa. Né? Existe até um ditado que a ociosidade, a mente ociosa é a oficina do mal. Né? Então, ocupar o nosso tempo ocioso, não nos acomodar com situação nenhuma, arregaçarmos as nossas mangas, estabelecermos critérios de conduta, é muito importante, um item deles, praticar a caridade. A caridade em todos os sentidos da vida, não só material. Né? Aquela caridade onde você doa amor, carinho, atenção, sorriso, abraço. Estes são os sentimentos da verdadeira caridade. E aí, uma grande lembrança que ele nos faz. Nesta frase, ele sintetiza tudo. Nós temos que manter o equilíbrio em tudo. Tudo isso seja feito sem os excessos. Tudo isso seja feito sem excessos que prejudicam a família. A família precisa ser valorizada. A família é o berço aonde nós estamos evoluindo mais e mais. Né? Quando nós estivermos estabelecendo essa conduta, nós estamos aproveitando todas as oportunidades que o nosso Criador, o nosso querido Deus e Jesus nos dá para que nós estejamos promovendo a nossa evolução espiritual. Isto é o que Jesus quer de nós, que a gente esteja mais próximo dele. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Eu gostaria de abrir o espaço agora para que vocês possam complementar essa lição maravilhosa de hoje. O que vocês entenderam, o que vocês querem acrescentar a isso tudo, estejam à vontade. Pode falar, o microfone é de vocês.
Seu Danquimar, boa noite a todos. Boa noite, dona Sueli. Olha, desde o momento que aceitamos reencarnar, esse é o nosso primeiro despertar para a nova vida. Acordar para viver, essa é a expectativa que levará adiante a nossa jornada espiritual na Terra. Despertar para a vida não é tão simples quanto parece, porque sempre buscamos o aprendizado, que é a ligação em relação ao mundo que nos cerca. É preciso dizer que o despertar espiritual nada tem a ver com a religião, e sim com a nossa própria consciência. Ela é única para cada pessoa ou espaço em que ela vive. O despertar da alma acontece quando formos conduzidos para ouvir e ver os ensinamentos de Deus. E quando despertamos para os primeiros sinais da mediunidade, é onde a gente tem os primeiros sinais. Vamos despertar para a vida e pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Um nobre exemplo, foi o que o Danquimar já deu, foi do Paulo de Tarso, do Saulo de Tarso. Enquanto Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E num momento, como no relâmpago, uma luz, ele ouviu Cristo dizer: Saulo, por que me persegues? E nesse momento ele despertou para a nova vida que ele tinha como missão aqui na Terra. E como todos sabem, ele foi um apóstolo que muito lutou, mesmo sem ter conhecido Jesus Cristo. Então ele foi o mais fervoroso e com mais fé. Não vou dizer que mais fé que os outros apóstolos, porque todos tinham fé, mas os outros conheceram Jesus. E Saulo não conheceu. Então foi uma coisa que veio de dentro dele. Ele aceitou a transformação. Então vamos acordar e viver. E direcionar nosso pensamento sempre para o bem, para o amor, para ajudar as pessoas que necessitam e procurarmos um caminho sempre melhor para a nossa redenção. Obrigado, gente. Muito obrigado, dona Sueli. Só acrescentar um detalhe, dona Sueli, assim, né? A lição coloca da nossa vida material, né? Eu concordo com a senhora, a gente estabelece os nossos caminhos para o nosso retorno. Nós estabelecemos lá no plano espiritual aquilo que nós queremos realizar quando estivermos aqui. E o que ele nos alerta aqui na lição é que a maioria das pessoas fogem do compromisso assumido. E aí passam a valorizar a materialidade. Então a lição está colocando desta forma isso, né? Que precisamos deixar de valorizar a matéria. Tem que haver um equilíbrio nessas valorizações que a gente estabelece. Temos que valorizar a matéria, valorizar a espiritualidade, tudo de acordo com o seu equilíbrio. É o que ele lembrou lá no final para nós, que nós temos que estabelecer tudo isso e não prejudicar a nossa família, né? Então temos que ter uma conta equilibrada desses valores, né? Tá? Então é isso, que nós chegamos aqui e desvirtuamos o nosso caminho, esquecemos da nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Tá bom? Valeu.
Muito obrigado, dona Sueli. Quem mais quer falar? Boa noite, Tankmar. Eu gostaria só de falar um pouquinho. Estou chegando Sim. hoje, mas eu gostaria de... Eu acho que o despertar espiritual é bastante atual. A gente está precisando, né? Acho que todos estamos precisando despertar espiritualmente. Principalmente o mundo, né? Está muito apegado à materialidade, ao material. Muitas pessoas esquecem do espiritual. Então, eu acho que estamos numa fase que precisamos todos voltar mais para esse lado espiritual, caridade, olhar mais para dentro de si. Então, eu acho que está na hora de todo mundo fazer isso, né? E a gente esquece, faz toda essa programação lá no momento da nossa programação e chega aqui e a gente esquece. E eu acho que atualmente o mundo está nessa fase de total esquecimento, apego material, geral. Então, eu acho que está na hora de todo mundo ter esse despertar espiritual. Está precisando, o mundo está precisando muito disso, eu acho. Muito obrigado, Ana Cláudia, pelas palavras. É isso mesmo que você colocou, né? A gente se esquece e está, como está na nossa lição de hoje. Hoje é bem atual, né? É bem atual essa dissertação dele de colocar a nossa valorização da matéria. Estamos realmente ocorrendo isso conosco. Está ocorrendo essa situação, né? E isso acaba envolvendo, e aquilo que eu disse, a vida espiritual está sendo colocada sempre em segundo plano. E aí ela passa a ser primeiro plano quando vem a dificuldade, quando vem a necessidade do socorro espiritual. Não é verdade? Aí nós, humanos, acordamos para a vida. É isso aí. Muito bem. Muito bom, obrigado. Quem mais quer falar? Pessoal, vamos trocar ideias. Estamos aqui para evoluir. Dagmar, posso? Sim, Sérgio, olha. Eu achei interessante o seguinte, por mais que você estuda e você tenta entender o processo da vida, a maioria se desperta pela dor. Vai estar do lado da fila que está precisando de ajuda, e não do lado da fila que possa ajudar, né? Tanto que do lado da fila que possa ajudar, são muito poucos que despertam por esse caminho. Concorda? Então, primeiro passa pelo processo da dor, processo de buscar Deus, buscar Jesus, porque ninguém entrou dentro do centro espírita porque achou o centro espírita bonito. Está tudo bem arrumadinho, tá, né? Ou qualquer outra igreja. Não é assim que funciona. É pela dor mesmo. Mas, infelizmente, o lado material é que as pessoas que têm posses, eles se julgam mais próximo de Deus daqueles que não têm. Pelo fato de que, como ele tem tudo, ou quase tudo, ou é bem aí afortunado, ele está mais próximo de Deus, então Deus vai com a cara dele. Então ele não precisa correr atrás de nada. Por uma questão de consciência, ele dá uma ajudazinha lá de vez em quando, mas naquela base do que sobra, né? Ele não divide o que ele tem, na verdade. Mas isso aí é só um comentário que eu queria fazer nesse sentido. Em que lado da fila nós preferimos despertar, né? Na fila de quem recebe ou daquele que está conseguindo doar alguma coisa para alguém? Só para nós pensar um pouquinho. Dagmar, Oi, André. vamos fazer uma reflexão. Eu acho que esse estudo de hoje vem a somar tudo que nós estudamos no decorrer desse período nesse livro, né? São vários temas. E o título, veja, é Despertar. Nós temos que começar a pensar nisso, para uma nova vida. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter consciência, nós nos encontramos hoje num planeta de prova e expiação, onde tem
todas as suas deficiências, todas as suas virtudes, aonde pode nos levar a nos perder, pode nos levar a nos salvar. Veja, então o mundo que nós habitamos não é um mundo de todo o mal. Primeira coisa que nós temos que pensar. Nós já tivemos várias oportunidades. Pode ter certeza que nessas várias oportunidades reencarnatórias nós já aprendemos muito. Mas esse muito ainda é pouco. Por quê? Ainda somos repletos de deficiências. E veio uma nova oportunidade para nós, dentro de um mundo estritamente materialista. Só que num tempo, num período onde um despertar do conhecimento está muito mais fácil do que em tempos muito atrás, onde temos muitas informações e muita facilidade, veja, em discernir as coisas certas da errada. Daí a gente para e pensa, que nem todo mundo falou, né? O despertar para uma nova vida, exercitar a caridade. Eu vou deixar a caridade de lado. Sei que vocês vão estranhar um pouquinho, né? Tá, mas vou deixar um pouco a caridade de lado. Porque, no meu ponto de vista, a caridade seria aquilo que poderíamos fazer depois que nós tivéssemos despertado, junto em cada um de nós, as nossas virtudes. Porque daí nós estaremos prontos para exercitar a verdadeira caridade. Não que não podemos exercitar a bondade, que é diferente da caridade. Temos obrigação de exercitar bondade todos os dias. Quando exercitamos a bondade, vem se despertar para uma nova vida. Mas aí a gente para e pensa, né? Pois eu vou fazer a bondade para quem? Quem já se perguntou isso? Qual a primeira resposta que vem na nossa mente? Eu vou fazer a bondade a um próximo. Não é assim? Daí eu pergunto, quem é o primeiro necessitado de receber uma bondade? Somos nós mesmos. Por quê? Temos deficiências? Temos. Temos coisa que nos aflige? Temos. Temos coisas que nos perturbam, que nos irritam, que nos incomodam diariamente? Temos. E basta nós olharmos assim, tá? Todo dia tem um despertar de um novo dia, não tem? Será que todos nós acordamos nesse despertar de um novo dia feliz, agradecido? Difícil. Muitas das vezes despertamos no decorrer de um novo dia rebeldes, tristes, preguiçosos, reclamões, quando não nos colocamos brutos perante o próximo. Poxa vida, aí nós temos que parar e pensar. Eu acordei de manhã, tem lá meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho, meu irmão, meu avô, minha avó, seja lá quem for. Como que eu vou já me relacionar com eles? Qual é o meu estado de espírito? Será que eles merecem a minha rabugice? A minha ignorância? Será que isso faz bem para o ambiente familiar? Faz bem para mim? Quando eu saio para minhas responsabilidades diárias, eu levo o que comigo? Acho que a gente já tem que começar ali, parar e pensar. Será que eu estou necessitado? Eu preciso fazer essa primeira bondade para mim, que é o de cuidar do meu bom humor ou do meu mau humor? Para quê? Para que o meu dia seja melhor, seja feliz, para que eu saia de dentro do meu lar deixando a felicidade e a alegria, todo mundo sabendo que eu estou saindo para o meu trabalho para ganhar o meu pão, para trazer o bem e o melhor para eles. E aí, temos que pensar nisso. Temos um monte de dificuldades diárias.
dificuldades familiares. Temos. Por quê? Quem já se perguntou, né, ou se pergunta sempre, por que isso? Por que acontece sempre a mesma coisa? Onde está o erro? Não vamos procurar culpado, não. Onde está o erro? Está em mim? Está no próximo? Se está em mim, eu tenho que detectar e me melhorar. Se está no próximo, eu tenho que entendê-lo e colaborar para que ele possa também entender que ele precisa melhorar. Não é lá criticar, brigar, gritar, xingar, bater, porque só gera uma situação que acaba se tornando pior do que estava. Porque falta simplicidade, falta amor. Se falta simplicidade e falta amor, está faltando nós fazer uma bondade para nós. Despertar dentro de nós aquilo que Deus nos deu, que é a simplicidade e o amor. Para que todos sejam assim envolvidos por isso. E comecemos, dentro do nosso lar, ter uma vida melhor. Porque dali, tudo se transcorre no decorrer do dia a dia da vida. É dali que nós saímos esperançosos, dali que nós saímos determinados, é dali que nós saímos com bom astral, dali que nós saímos determinados para fazer as coisas no dia a dia da vida. Então começa ali um desafio. Nós temos que parar e entender. Temos dificuldades de relacionamento com o próximo? Pode ser que tenhamos. Eu já ouvi várias pessoas dizer assim, puxa vida, é um negócio que acontece comigo a todo lugar que eu vou, tá? Alguma coisa acontece de errado, alguma confusão. Veja, parece que eu atraio confusão para mim. Pessoas, já vi muitas pessoas falarem isso. Eu acredito que atrai mesmo, porque a condição mental dele é desequilibrada, é perturbada, é bruta, é ignorante. Veja, o que ele vai atrair para próximo dele? As desavenças. Temos nós no nosso dia a dia dificuldades com a nossa autoestima. Quantas vezes nós acordamos desanimados para baixo? Ou durante o dia parece que bate algo em nós que, nossa, né, desanima a gente. Parece que a gente vai lá para o fundo do poço. Veja, nós temos que parar e entender o que está acontecendo. Será que isso é alguma influência exterior que está querendo me atingir? Ou será que isso é meu mesmo? Alguma coisa eu ouvi, alguma coisa eu vi, alguma coisa eu fiz, alguma coisa me incomodou, alguma coisa me entristeceu. Eu me coloquei nessa condição rapidamente. Será que isso é bom ou é mal para mim? Podemos olhar das nossas dificuldades, falar financeiras. Ganhamos nosso salário, sabemos quanto ganhamos, temos ter condição que temos, podemos ter uma condição, um nível de vida, o quanto podemos gastar, o quanto podemos guardar. Muitas das vezes não pensamos, depois ficamos desesperados e desequilibrados, endividados, uns entram em pânico, outros, né, acabam fazendo besteiras, outros até entram em depressão, outros se suicidam, e assim sucessivamente. Veja, quantas coisas nós temos que parar para pensar. E a palavra aqui é despertar. Ah, vou na casa religiosa, lá vai me curar. Não, vai te curar sim. Mas não basta só ir. Tem que ir, participar, entender, aprender e trazer para a sua vida. Jesus, veio, pregou, certo? Cotidianamente. E dentro das suas pregações, sempre lhe orientava para que todos caminhassem, mas despertassem para as suas deficiências. E a partir daquele momento não viesse mais a fazê-las. Por quê? Porque se assim ele fizesse, ele iria encontrar uma vida melhor.
Veja, ele não está dizendo para aqueles ali, abandonem tudo. Você tem que sair fazendo a caridade a partir de agora. Não. A caridade a gente vai desenvolver ela dentro de nós com o tempo, quando nós formos adquirindo todos esses princípios e essas leis básicas, né, da qual o cristianismo nos ensinou e nos ensina. Veja, nós temos que ir colocando isso nas nossas vidas. E passo a passo, irmos corrigindo as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas falas, as nossas atitudes, o olhar pela vida, o equilíbrio e o bom senso em tudo que vamos realizar. Todo lugar que nós somos, levar alegria, levar paz, levar amor, levar fraternidade. Isso é algo que faz parte de nós, porque somos filhos de Deus. Então, eu vejo assim, que nós ainda estamos um pouco distante de tudo isso. Então, essa palavra despertar, eu vejo que ela é muito importante. Eu gostaria, assim, que cada um agora olhasse para si mesmo, certo? E detectasse o que mais me incomoda. Veja, o que mais me perturba. O que é que constantemente vem, né, a me trazer desabores na minha vida, somente interior, na vida íntima. O que é? Pare e pense um pouquinho. Vocês vão encontrar. Daí se autodetermine a fazer com que aquilo que tanto lhe perturba saia de ti. E você se esforce por transformar a sua vida um cadinho melhor. Não precisa sonhar e já estar perfeito do dia para a noite. Não. Corrija aquele ali. Desperte para aquilo que está a te incomodar cotidiano. Ah, melhorou, puxa vida, gostoso, estou me sentindo melhor, estou mais esperançoso, estou mais amoroso, estou mais consciente do que eu posso gastar, estou mais consciente de como me relacionar com meus familiares, estou mais consciente de como agir nas minhas atitudes, nos meus atos, veja diário. Estou mais consciente de que tenho que controlar o meu pensamento, o meu sentimento. Estou mais consciente que eu estou em débito em buscar o conhecimento das leis de Deus. Estou mais consciente que eu estou em débito em estar participativo numa casa religiosa para que eu tenha tempo realmente de me entregar dentro de um aprendizado, dentro de um encontro com Deus, apesar que Deus nós podemos encontrar a qualquer lugar, mas nós temos às vezes dificuldades por causa das atribulações do nosso dia a dia. Aquele local que é a casa de oração, ela está mais propícia para nós. Veja, detecte isso e vá, né, gradativamente, né, mudando as coisas na sua vida. Você está tendo um despertar a cada dia. Com o acúmulo de vários despertar, você terá conseguido chegar num patamar um pouco melhor, que é por isso que nós reencarnamos, para buscarmos essa melhora, não para ficar parado no tempo, reclamando, igual nós costumamos ser, né? Igual o italiano fala, nós somos muito brontolões, reclamões de tudo na vida. Veja, né? E assim a gente vai, veja, evoluindo. Lá na frente, a gente vai estar melhor, vai estar já recuperado de todas as nossas deficiências. Não, você despertou para muitas coisas e vai retornar à parte espiritual melhor do que você veio. Vai ter novas oportunidades, vai, mas muito mais fortalecido, muito mais esclarecido e com muito mais facilidade por superar as coisas que ficaram para trás. Então, veja, eu vejo essa é a verdadeira necessidade do ser para o despertar no dia de hoje. E olhemos para o mundo de forma positiva. O mundo está péssimo? Não, não está péssimo. Tem as suas deficiências, mas está ótimo, porque se nós voltássemos a
100 anos atrás, 200 anos atrás, eu acho que nós não conseguiríamos viver numa época daquela. E tantas dificuldades que existiam, principalmente do contexto da escassez e das limitações da qual a tecnologia nos trouxe nos dias de hoje. A ciência médica, veja, né, que aí hoje evolui isso bastante, todos os tipos das ciências. Né? E isso, podem ter certeza, nós estamos coparticipativos, porque hoje nós somos espíritos muito melhores do que éramos, ou do que eram aqueles que estavam há 200 anos atrás, aqui nesse planeta, muitos que ainda convivem conosco no mundo espiritual, até mesmo reencarnados. Veja, então, despertemos para essas nossas necessidades, que eu tenho certeza absoluta que o acúmulo delas fará com que nós nos tornemos seres muito melhores e estejamos muito mais próximos de Deus. Obrigado, Denkmar. Nós que agradecemos, André, pelas palavras. Muito obrigado. Muito bem. Vamos, então, passar as nossas vibrações da noite, pedindo a Jesus que abençoe, que ilumine a todos os nossos irmãos com os nomes postados no nosso grupo de cura, no grupo de estudos, que sejam abençoados, iluminados, que recebam o conforto do nosso querido Mestre, que ele possa confortar a todos, trazendo paz, felicidade e recuperação para as enfermidades que todos têm. Que sejam iluminados e abençoados pelo amor de Jesus por todos nós. Esse amor inconteste que Jesus tem por nós. Está sempre à nossa disposição. Que ele possa abençoar e iluminar a todos os nossos familiares. Os nossos familiares sejam abençoados e iluminados neste momento, iluminados por esta luz limpa e maravilhosa. E agradecer também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra Menezes, que nos assiste, nos ampara neste momento, nos traz o conforto para as nossas dificuldades, as nossas necessidades de corrigir os nossos caminhos. Que a paz nos envolva neste momento, para que a gente possa fazer um encerramento e com um agradecimento especial, vamos então fazer a prece de Cáritas. Eu pediria que a Ana Espinosa possa fazer essa prece para nós. Posso. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Todos os mentores espirituais da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Que sejam levadas essas vibrações para todos os irmãos necessitados. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe.